Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa para o quarto ano. Eu sou a professora Márcia e sempre vou lembrar vocês, lavem as mãos. Esse cuidado é muito importante, ajuda a evitar muitas doenças, protege você. Para a aula de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais: o caderno, lápis de cor, lápis de escrever e borracha. Tá organizadinho aí já? Que joia! Então vamos fazer o primeiro registro da aula de hoje. A data, aula de língua portuguesa. Faça esse registro, eu espero você. Data anotada? Muito bem. Então vamos relembrar o que a gente fez na nossa última aula. Na última aula nós começamos a ler um texto, o texto do Patinho Bonito. Esse texto está no livro Vice-Versa ao Contrário. Esse livro aqui, que é um livro que conta pra gente histórias bem antigas, tradicionais. Ele traz uma versão diferente dessa história. E o texto que a gente começou a ler, O Patinho Bonito, é uma versão da história O Patinho Feio. Aí nós vimos o que significa vice-versa. Então, vice-versa é, como a continuação do nome diz, é uma coisa ao contrário, uma coisa que começa no sentido contrário. Fizemos atividade de compreensão da parte do texto que a gente leu, né, com os patos. Lembra? Com as espécies dos patos, a gente foi identificando a palavra misteriosa, que era galã. E no final da aula, nós identificamos, né, no dicionário, o que significa a palavra galã. Bem, na aula de hoje, nós vamos continuar a leitura, né? Vamos saber lá o que foi que aconteceu com o Milton. Para a gente retomar essa leitura, eu vou ler o trecho onde eu parei. E Milton começou a ficar meio besta. Diziam: Milton, vem nadar. Ele respondia: eu não, pensa que sou pato como vocês? Todos os outros patos começaram a achar o Milton meio chato. Ele foi ficando sozinho e dizia: não faz mal, sou mais bonito, vou terminar na televisão, vou ser o maior galã. Uma noite, Milton resolveu. Lembram que eu pedi para vocês colocarem o que será que o Milton resolveu no caderno? Então, retome essa informação. Encontrou aí no seu caderno? O que você anotou? O que será que o Milton resolveu? Vamos ver lá. Uma noite, Milton resolveu fugir de casa. Foi até a cidade para tentar entrar na televisão. Quando chegou na porta da estação de TV, foi logo dizendo: eu me chamo Milton, além de bonito, acho que tenho muito talento artístico. Ele falava difícil, queria dizer que tinha jeito para ser ator de novela. Juntou gente em volta. E não enche, disse alguém. Todo dia alguém arranja uma fantasia de bicho e vem aqui procurar lugar na televisão. Mas você não vê que eu não estou fantasiado? Perguntou Milton. Se eu estivesse usando roupa de pato, se eu fosse uma pessoa com roupa de pato, eu seria da sua altura, mas eu sou baixinho como um pato de verdade. Então, como você sabe falar? Mas os patos falam, disse Milton, quase chorando. Não vem com essa, ô malandro, disse um guarda que estava ali perto. Para mim, você é um pato mecânico. Deve ser uma espécie de robô com um computador na cabeça. E o guarda foi logo agarrando o Milton para arrancar a cabeça dele e ver o que tinha dentro.
me larga, gritava Milton. Eu sou um pato de verdade, sou um pato. E agora, o que vai acontecer com Milton? Não acreditaram que ele é um pato. Ele conseguiu lá chegar na estação de TV, mas acharam estranho um pato falar, porque os patos não falam. O que vai acontecer com ele? Será que alguém vai salvar ele desse guarda? Ou o guarda vai arrancar a cabeça dele para ver o que tem dentro? Pense aí. Pense e guarde essa sua ideia aí na sua cabeça. Porque mais pra frente na aula a gente vai retomar essa ideia. Por enquanto nós vamos trabalhar com esse pedaço do texto. Então vamos ver lá. Os pais de Milton acharam o ovo diferente porque era azul. Mas afinal, que cor é um ovo de pata? Você já viu um ovo de pata? Que cor que é? Por que os pais de Milton acharam tão estranho que o ovo fosse azul? Vamos descobrir. Pode aparecer em uma variedade de cores. É possível encontrar ovos de pata nas colorações cinza, preta, branca, verde clara e marrom. Tem ovos de pata de várias cores, mas não falaram em azuis. Então eu trouxe aqui uma imagem para você ver a diferença de um ovo de pata e um ovo de galinha. Então ali, o menor na imagem, aquele mais bege ali, é um ovo de galinha. O branco é um ovo de pata, ele é maior, ele é grande. Bem, agora que a gente sabe que pode ter ovo de pata de várias cores, vamos brincar com essa informação? Então eu vou pedir para você fazer esse registro aqui. Você vai desenhar no seu caderno 3 ovos. E embaixo deles você vai colocar os números 1, 2, 3. Um número embaixo de cada ovo. Eu vou dar um tempo para você fazer esse desenho. Desenhou 3 ovos bem bonitos, hein? Que legal! Então agora é o seguinte, agora você vai pegar seus lápis de cor, porque a gente vai usar para responder as questões, tá? Você vai dar a resposta da questão pintando o ovo com a cor da resposta correta, combinado? Vamos então à primeira questão? Por que as pessoas acharam que Milton era uma pessoa fantasiada de pato? Então nós temos ali um ovo cinza e a resposta que está ao lado dele. Porque ele queria ser ator de novela. E o ovo verde, porque ele sabia falar. Qual dos ovos representa a resposta correta? Pinte ali o ovo número 1 com a cor correspondente. Conferindo então, por que as pessoas acharam que Milton era uma pessoa fantasiada de pato? Porque ele sabia falar. Então a resposta certa é o ovo verde. Então o número 1 tem que estar pintado de verde. Se você se enganou aí, tenta dar uma apagadinha, pinta forte de verde que fica certinho. Certo? Vamos então para a questão número 2.
Mas os patos falam, disse Milton, quase chorando. Por que Milton estava quase chorando? Então, o ovo amarelo, porque não acreditavam nele. O ovo laranja, porque estava triste. Pense, releia a questão, pense um pouquinho e pinte o ovo número 2 com a cor correspondente da resposta correta. Vamos conferir, olha lá. Então, por que o Milton estava quase chorando? Porque não acreditavam nele, né? Ele tentando desesperadamente falar, eu sou um pato, né? Não acreditavam, ele ficou nervoso, quase chorou. Então, o ovo número 2 tem que estar pintado de amarelo. Confere aí certinho. Próxima questão. Por que o guarda queria ver o que tinha dentro da cabeça de Milton? Então, o ovo azul, para confirmar que ele era um robô, ou o ovo rosa, para ver se tinha um robô dentro da cabeça de Milton. Pense um pouquinho lá e pinte o ovo número 3 com a cor correspondente da resposta correta. Vamos conferir então a questão número 3. O que o guarda queria ver se tinha dentro da cabeça do Milton? Ele queria confirmar se ele era um robô. Então, a resposta certa é representada ali pelo ovo azul. Então, confira lá no seu caderno se ficou certinho as suas respostas. Então, ovo 1 verde, ovo 2 amarelo, ovo 3 azul. Certinho? Lembre-se que o seu caderno tem que estar sempre corretinho, bem anotadinho, conferido. Vamos continuar então a aula? Eu me chamo Milton. Além de bonito, acho que tenho muito talento artístico. Qual das palavras pode substituir a palavra em destaque sem mudar o sentido da frase? Então, a palavra destacada lá é talento. Talento é o mesmo que o quê? Capacidade, felicidade ou habilidade. Ali nós temos duas palavras que podem substituir a palavra talento sem mudar o sentido da frase. Então, eu vou dar um tempo para você vai refletir aí, escreva lá no seu caderno, talento, e coloquem as duas palavras que podem substituir.
Vamos conferir então? Então vamos primeiro ver o que o dicionário diz pra gente. Talento. Número 1. Capacidade inata para a realização de certas coisas. Talento para pintar, talento para escrever, talento para dançar. 2. Pessoa que possui essa capacidade, um ator de talento. 3. Pessoa que se revela muito habilidosa ou que tem uma aptidão natural para algo. Esse rapaz é um talento. Então vamos ver ali quais palavras a gente pode colocar no lugar de talento. Capacidade. Será que capacidade pode substituir a palavra talento? Olha lá, pode sim. Ó, capacidade, capacidade. Então, talento pode estar se referindo à capacidade que a pessoa tem para realizar alguma coisa. Felicidade. A definição não traz nada relacionado à felicidade. Então, vamos tirar. Habilidade. Olha lá na definição número 3. Pessoa que se revela muito habilidosa. Então, a palavra talento pode ser substituída por capacidade ou habilidade. Então, quer dizer que ele tinha capacidade artística, habilidade artística. Então, ele tinha talento. Bem, agora eu quero que vocês tenham uma olhadinha aqui nessas plaquinhas. O que são essas plaquinhas? Opa! Lembram desses sinais? São sinais de pontuação, né? Alguns deles, porque a gente tem outros. Vocês lembram o nome deles? Esse aqui é o ponto de... Isso mesmo, interrogação. Esse aqui, exclamação. E esse aqui, todo mundo sabe o nome dele, né? É o ponto final. Então, vamos agora ficar de olho nas questões de pontuação. Então, esses sinais a gente encontra aonde? Acertou quem disse que encontramos sinais nos textos, exatamente. Olha ali um texto. Mas por que eles estão no texto? Quando a gente faz a leitura de um texto, a gente lê as letras, forma as palavras e lê os sinais de pontuação? A gente lê os sinais de pontuação? O que vocês acham? Eu vou fazer a leitura desse texto e vocês vão prestar atenção se eu vou ler os sinais de pontuação. Mas o que é que esse ovo está fazendo aí? Isso não é ovo de pato. Acho que é ovo de galinha. Não seja bobo. Galinhas botam ovos brancos. Perceberam que a minha voz mudou quando eu cheguei nesses sinais de pontuação? Que eu mudei a entonação da minha leitura? Então, os sinais de pontuação, eles estão no texto para organizar o texto e para nos orientar qual é a entonação que a gente vai dar naquela leitura. Mas e quando a gente vai escrever? A gente também tem que usar os sinais de pontuação. Mas quando a gente usa? Em que momento a gente usa? Vamos analisar o uso desses sinais para a gente descobrir quando a gente deve usá-los? Então, vamos ver lá. A primeira frase. Mas o que é que esse ovo está fazendo aí? Temos ali o ponto de interrogação. Por que ele está ali? Porque essa frase é uma pergunta. Então, o sinal de interrogação ele está ali no final da frase, porque ele sempre vai aparecer no final de frases. Nós não colocamos os pontos de interrogação no meio da frase. E ele vai estar no final de uma frase que for uma pergunta. Então, ali ela estava perguntando, né? O que o ovo estava fazendo ali? Então, por isso foi colocado o ponto de interrogação, para indicar para a gente que era uma pergunta. A segunda frase, isso não é ovo de pato. Então, nós temos ali o ponto final, né? No final da frase, de uma frase negativa. Então, o não nos diz que aquela frase está negando, né? Alguma coisa. O ponto final também, o próprio nome já diz, no final da frase. Na terceira frase, acho que é ovo de galinha. Temos mais um ponto final. Só que agora a frase é uma afirmativa. Ela está dizendo que aquilo é um ovo de galinha. Está afirmando, então foi colocado ponto final no final da frase. A última frase. Não seja bobo. Galinhas botam ovos brancos. Então temos ali 2 pontos de exclamação. No final da frase, que é uma frase exclamativa. Mas o que é uma frase exclamativa? As frases exclamativas, elas demonstram algum sentimento, que podem ser emoção, surpresa, admiração, raiva, espanto, susto, alegria
dentre outros. Então, quando a frase está expressando uma emoção, um sentimento, seja ele qual for, a gente vai indicar isso com o ponto de exclamação, para a pessoa que está lendo poder fazer aquela entonação, dar aquela entonação e repassar esse sentimento. Então, quando a gente está escrevendo, a gente usa os sinais de pontuação para expressar as nossas emoções no texto. E eu vou mostrar agora para vocês como faz toda a diferença um sinal de pontuação. Olhem as frases. Isso não é um ovo de pato? Isso não é um ovo de pato. Isso não é um ovo de pato? As frases estão escritas com as mesmas palavras. Mas elas estão dizendo a mesma coisa? Não, né? Olha lá, a primeira frase tem o ponto de interrogação. Então, ela é uma pergunta, né? Alguém está perguntando, isso não é um ovo de pato, né? Como viu aquele ovo e achou que era de pato e pergunta, mas isso não é um ovo de pato? É uma mensagem. Na segunda frase, isso não é um ovo de pato, com o ponto final. Então, é uma frase que está negando. Alguém está dizendo que aquilo não é um ovo de pato. Acabou a frase ali. A última frase. Isso não é um ovo de pato. É uma exclamação. Alguém está demonstrando o quê? Surpresa, porque aquele ovo não é um ovo de pato. Conseguiram perceber a diferença que dá nos sinais de pontuação? Como eles nos ajudam a transmitir uma mensagem, como eles fazem a diferença na mensagem? Por isso que é importante, quando a gente escreve, a gente utilizar esses sinais de pontuação. Vamos refletir mais um pouquinho. Olha lá, qual sinal eu vou usar em cada frase? Vamos pensar ela junto comigo. Milton era um pato muito bonito. Qual dos 3 sinais eu vou colocar ali? Eu estou dizendo que ele era um pato muito bonito. Eu estou afirmando. Então, no final de uma frase que é afirmativa, eu vou colocar o ponto final. Agora, a segunda frase. Ovo de pata pode ser azul? O que vocês percebem quando eu li essa frase? Que eu estou fazendo uma pergunta. Se a frase é uma pergunta, o sinal de pontuação é o ponto de interrogação. E a terceira frase? Olha lá, temos espaço para 2 sinais. Nunca vi pato que fala, disse o guarda assustado. Então, ali no começo da frase, nunca vi pato que fala. Está sendo ali demonstrada uma emoção, né? O guarda estava assustado, está demonstrando isso. Então, se está demonstrando a emoção, a gente vai colocar o sinal de exclamação. A continuação da frase, olha só, disse o guarda assustado. Então, o texto está falando pra gente o quê? Está afirmando que o guarda estava assustado. Se a frase é uma afirmativa, colocamos o ponto final. Vamos, então, retomar o que a gente aprendeu fazendo essa análise da pontuação. A gente aprendeu o quê? Usamos o ponto final no final de frases afirmativas e negativas. Usamos o ponto de interrogação no final de frases que indicam perguntas. E o ponto de exclamação no final de frases exclamativas, né? Que estejam indicando susto, medo, dor, alegria, espanto. Então, vamos registrar isso que a gente descobriu, né? Pra gente ter no caderno. Então, eu vou dar um tempo para você registra bem bonitinho aí.
Fez o registro aí? Muito bem. Então é importante ter esse registro no caderno, porque quando você ficar com dúvida de quando usa um sinal de pontuação ou outro, né, desses que a gente estudou, porque existem vários outros sinais de pontuação. Mas entre o ponto final, ponto de exclamação e o ponto de interrogação, você volta aí no seu caderno e consulta. Bem, agora vai ser com vocês. Então observem aí em sua tela. Temos aí 3 frases que precisam ser pontuadas. Então como que nós vamos fazer? Eu vou erguer uma plaquinha aqui, tá? Dessas plaquinhas que estão em cima da mesa. Vou mostrar para você o sinal de pontuação e você vai ter que identificar qual é a frase que aquele sinal de pontuação se encaixa. Então, você vai colocar no seu caderno o sinal de pontuação que eu levantei aqui na plaquinha e qual é a frase? A frase número 1, 2 ou 3, certo? Então, vou dar até uma barulhadinha aqui nas plaquinhas. Vamos ver qual é o sinal, ponto final. Qual é a frase que pode ser pontuada com esse sinal? Frase número 1, 2 ou 3? Um tempo para você. Vamos então conferir aonde, qual das frases se encaixa o ponto final? Então vamos pensar lá. A frase número 1 diz assim: mas você não vê que não estou fantasiado? Perguntou Milton. Então, se ele perguntou, é uma pergunta. Na pergunta não vai ponto final. 2. Mas os patos falam, disse Milton quase chorando. Olha ali, quase chorando, é uma emoção. Então também não é ponto final. E a frase 3? E dizia, não faz mal, sou mais bonito. Então, essa frase aqui é uma afirmação, então podemos pontuá-la com o ponto final. Conseguiu identificar? Muito bem. Vamos ver agora qual das duas plaquinhas eu vou tirar. Vamos ver, acho que eu quero essa. Qual é o sinal? Ponto de exclamação. E agora, nós temos a frase número 1 e a frase número 2. Em qual delas eu posso usar o ponto de exclamação? Tempinho para você. Então, qual das duas frases que se encaixava o ponto de exclamação? Vamos ver lá a frase número 1 de novo. Mas você não vê que eu não estou fantasiado? Perguntou Milton. Uma pergunta, então não pode ser o ponto de exclamação. 2. Mas os patos falam, disse Milton quase chorando. Olha lá, então quase chorando está expressando uma emoção. Então, o ponto de exclamação vai na frase número 2. Anotou certinho? Bem, agora, eu nem preciso sortear. Eu só tenho esse sinal de pontuação aqui, o ponto de interrogação. E só temos a frase número 1, mas vamos confirmar. Mas você não vê que eu não estou fantasiado? Perguntou Milton. Tava fácil essa, né? Se ele perguntou, ponto de interrogação. Tenho mais uma atividade, mais a continuidade dessa atividade para você. Então, agora são outras frases. Eu vou virar minhas plaquinhas aqui de novo. Vou dar uma misturadinha para vocês não acharem que eu tô escolhendo, né? E vou tirar essa aqui. Qual é o sinal?
ponto de interrogação. Então, um tempinho para você. Qual é a frase que se encaixa o ponto de interrogação? 1, 2 ou 3? Vamos conferir então, vamos lá. Frase número 1 diz assim: me larga, gritava Milton. Então temos uma pista ali. O Milton estava gritando, né? Estava ali com medo, então tem uma expressão de emoção. Ponto de interrogação, então não é. Frase número 2. Uma noite, Milton resolveu fugir de casa. Ali vai um sinal de pontuação, mas não é uma pergunta, então não podemos colocar o ponto de interrogação. Foi até a cidade para tentar entrar na TV. A frase está fazendo uma afirmação, então também não é na frase número 2. Frase número 3. Se ovos de galinha podem ser amarelos, por que é que não podem também ser azuis? Olha, tem uma palavra ali que nos dá uma pista. A palavra porquê, né, está na pergunta, então vamos colocar o sinal de pergunta. Então o ponto de interrogação vai na frase 3. Conferiu? Certinho? Vamos para a próxima? Vamos mexer aqui um pouco. Qual é o sinal? Ponto de exclamação. Então, agora nós temos a frase número 1 e número 2. Aonde eu coloco o ponto de exclamação? Preste atenção que ali na frase número 1 tem 2 espaços. E na frase número 2 também, tá? Mas os 2 espaços é o mesmo sinal. Então, se você identificar a frase, você pode repetir o sinal de pontuação ali. Tempo para você. Vamos conferir, então, lembrando, o sinal de pontuação desse ponto de exclamação é em frases exclamativas, que indicam a emoção. Então, a frase número 1, me larga, gritava Milton. Então, só pelo gritava a gente já percebe que tá o quê? Expressando ali um medo do Milton. Então, é ali que a gente coloca o sinal de exclamação, nos 2 lugares. E agora, eu fiquei com o ponto final, que vai se encaixar na frase 2. Olha lá. Uma noite, Milton resolveu fugir de casa. Uma afirmação. Então, a gente coloca ponto final. Foi até a cidade para tentar entrar na televisão. Também é uma afirmação. Ponto final. Muito bem? Então, agora que você já analisou o uso dos sinais de pontuação, desses sinais, né? Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação, lembre-se de usá-los na hora que você for escrever, né? Para que quem for ler o seu texto compreenda as emoções que você colocou nesse texto, tá certo? Bem, vamos então pensar lá no começo da nossa aula. Eu fiz a leitura para vocês, mas eu não contei o final da história. Eu parei na parte em que o guarda agarrava o Milton e queria arrancar a cabeça dele para ver o que tinha dentro. Então, olhem lá. Imagine que agora você é o autor do conto O Patinho Bonito e precisa escrever um final contando o que aconteceria com o pato. No começo da aula eu já pedi para vocês irem pensando o que é que vai acontecer com o Milton. Então vamos pensar lá. Como é que ia ficar o final desse texto? O que aconteceria com o pato?
Como ele poderia se livrar de segurança? Será que ele consegue se livrar de segurança do guarda? Ele vai virar um galã? Será que é isso que vai acontecer no final da história? Você já sabe que galã, né, é alguém que interpreta um personagem que se destaca pela beleza. Será que ele vai conseguir? Ele vai voltar para casa? Será que ele vai ficar famoso e depois volta para casa? Será que ele vai voltar para casa sem conseguir? Será que ele vai continuar sendo chato com os outros patos? Pense um pouquinho nessas questões. Essas questões vão determinar o final da história. Mas então nós vamos fazer o seguinte. Agora, como eu já coloquei ali, você é o autor do conto. Você vai terminar essa história. Você vai pensar em tudo isso. O que pode acontecer com o Milton no final da história? Ele vai conseguir ser um galã, ele vai fugir do guarda ou não, alguém vai salvar ele. E você vai escrever esse final. Mas não vai escrever de qualquer jeito, né? Vai ter que ter algumas coisas nessa escrita para que essa escrita fique bem certinho. Então vamos pensar o que vai ter que ter nesse seu texto, final de texto aí. Você vai ter que colocar parágrafo, ou seja, parágrafo é uma sequência de ideias. Mas quando a gente vai escrever o parágrafo, a gente tem que deixar sempre um espacinho, né? Que vocês medem lá com o dedinho de vocês. Então tem que ter esse espacinho, tem que ter essa indicação do parágrafo para você escrever. Descrever o que aconteceria com o pato, então você tem que contar o que vai acontecer com o pato. O que você imaginar, o que você quiser, mas você tem que contar. E a utilização da pontuação, né? A gente analisou, né, o uso de alguns sinais de pontuação e você tem que escrever e utilizar esses sinais para expressar os seus sentimentos, suas emoções nesse texto. Então você vai escrever o final do conto O Patinho Bonito. Tudo que vai acontecer com o pato. Lembrando, com parágrafo e uso de pontuação. Então eu vou dar um tempo para você anotar o que precisa ter nesse texto. Deixe bem anotadinho aí para você não esquecer.
Tudo anotadinho? Muito bem. Então, depois que você assistir essas aulas de hoje, você senta, pensa no final da história e escreve esse final. Então, nossa aula fica por aqui, né? Eu deixo um abraço aí para vocês e a dica de se cuidar sempre. Tchau!